Nesse vídeo eu tenho um alerta muito importante para fazer para todos os investidores de bolsa de valores, principalmente porque se a gente for olhar para o gráfico do Ibovespa, a gente recém chegou no nosso maior patamar histórico da bolsa de valores do Brasil. E existe um perigo muito grande por trás disso aqui, explicado por essa tabela que está aqui na tela, te mostrando a entrada e a saída dos investidores de acordo com a performance da bolsa. E mesmo para quem investe em boas empresas, empresas lucrativas, esse perigo ainda acontece. Vou te explicar tudo detalhe por detalhe nesse vídeo de hoje. E para que você entenda ainda melhor, eu vou te contar uma história. Entre os anos 2000 e 2009, lá nos Estados Unidos, a gente viu a bolsa de valores dele medida pelo S&P 500, principal índice lá dos Estados Unidos. A bolsa teve uma performance muito ruim depois de 10 anos. Esse gráfico que está na tela te mostra isso. Foi uma década onde duas crises aconteceram, depois dos anos 2000 e a crise lá de 2008. Na média, nesses 10 anos, a bolsa de valores rendeu 1% ao ano. Ficou praticamente no 0 a 0 e perdeu para a inflação. E não foi só lá nos Estados Unidos. Se a gente olha para a bolsa do Brasil, na mesma década de 2000 até 2010, a gente vê algo muito similar. Se a gente olha para esse gráfico aqui, ó, e observa principalmente entre os anos de 2000 e 2010, o que a gente vai ver é que cada barrinha dessa para baixo aqui mostra meses em que a bolsa foi negativa. E o que a gente vê é que alguns meses chegaram perto de menos 20% e vários outros com rentabilidades negativas de menos 10%. Somando todo esse período aqui, a performance da bolsa ela também não foi lá essas coisas todas. Tá, beleza. A gente vê uma década em que ninguém, na verdade, ganhou muito dinheiro com a bolsa, a não ser alguns grandes fundos de investimento lá dos Estados Unidos. Nessa tabela muito simples, a gente vê a comparação da rentabilidade do melhor fundo de ações da bolsa dos Estados Unidos e do mesmo S&P 500 nesses 10 anos, onde aqui para o S&P a rentabilidade foi de menos 1% e para esse fundo aqui a rentabilidade foi algo próximo a 18% ao ano. E aí para quem olha isso aqui, com certeza vai pensar, esse cara desse fundo de investimentos, esse gestor foi incrível. Enquanto que o mercado estava só caindo, ele conseguiu uma rentabilidade extraordinária ali nessa década. Ou seja, quem investiu nesse fundo de ações desse gestor provavelmente ganhou muito dinheiro também. Mas na verdade, não. Na média, as pessoas que investiram nesse fundo, que foi o melhor da década nos Estados Unidos, perderam dinheiro. Olha a diferença do desempenho do fundo aqui nos mesmos 18% de alta ao ano, enquanto que o desempenho médio dos investidores ficou em menos 11% ao ano. E aí a próxima pergunta, por que é que isso acontece? Que na verdade, os investidores desse fundo colocaram cada vez mais dinheiro quando o fundo teve uma performance muito positiva. Depois do fundo subir, eles iam lá e compravam mais cotas do fundo. E o contrário também é verdade. Quando o fundo tinha seus períodos negativos, que é super normal numa década difícil, a maioria dos investidores ia lá e resgatava seu patrimônio. Olha só isso aqui. Em 2007, o fundo rentabilizou 80% em um ano só. Nisso, os investidores colocaram mais 2 bilhões e meio de dólares naquele ano no fundo. Agora, no ano seguinte, em 2008, o fundo caiu 48% e os investidores resgataram 750 milhões de dólares. Ou seja, na hora que está subindo, todo mundo coloca dinheiro, na hora que está caindo, todo mundo vende. A receita certa para perder dinheiro na bolsa. E aí abre aspas para o gestor do melhor fundo dos Estados Unidos naquela época falando: uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo bem quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade. Não sei o que falar sobre isso. Nós não temos controle sobre o que os investidores fazem. Resumo da ópera, foi o comportamento dos investidores que fez com que eles perdessem muito dinheiro naquela década. E aí muita gente pode estar perguntando: Felipe, mas isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aí não acontece no Brasil. E na verdade acontece sim, acontece em todo lugar que tem seres humanos, assim como eu, assim como você. E a gente consegue voltar agora para a tabela que eu te mostrei no começo do vídeo. Anos muito ruins para a bolsa, como 2008, por exemplo, que a bolsa do Brasil caiu 41%, a gente viu uma saída de 10 bilhões de reais da bolsa. Em compensação, 2007, onde a bolsa subiu 45%, a gente vê 23 bilhões de entrada na bolsa financeira. E isso vai se repetindo, como por exemplo, nos anos de 2014 e 2015, onde a bolsa já vinha de uma performance negativa de alguns anos. Vários investidores saindo da bolsa. E aí 2017 para frente, quando a bolsa voltou a se recuperar, você vê um monte de investidor entrando, até chegar a 22 e 23, onde a bolsa ficou mais ou menos de lado e a gente vê gente saindo da bolsa. Em 2023 isso se repetiu. Lembra que os primeiros 6 meses de 2023, a bolsa do Brasil ela praticamente só caiu. E o que a gente via eram investidores saindo. Já em novembro e dezembro, onde a gente teve o melhor mês para a bolsa em quase 3 anos da sua história, a gente viu mais de 10 bilhões entrando
operando na bolsa também de capital. E aí mais, a gente pega o resultado aqui de um fundo de ações aqui do Brasil, do Banco Itaú, o Itaú Private Multiações. E esses gráficos, eles comparam aqui a captação líquida, ou seja, quanto de dinheiro dos investidores está entrando ou saindo do fundo, e a rentabilidade da sua cota em laranja. Mais uma vez, o que a gente vê é que em períodos de alta muito forte na bolsa, como foi de 18 até 20 aqui no Brasil, a entrada de capital nesses fundos ela é massiva. Olha essas barras cinzas aqui por trás do gráfico. Da mesma forma, quando a gente vê uma queda mais forte na bolsa, como houve nos últimos 2 anos, a gente vê uma saída massiva de capital desses fundos. Aqui o exemplo de um outro fundo do Brasil, o IP Participações, onde houve muita entrada de capital aqui em 2021 e de 22 para frente muita saída de capital do fundo. Ou seja, o padrão se repete. Agora, veja a diferença de um outro fundo daqui do Brasil, chamado Dynamo Cougar. Esse fundo aqui, ele tem um grau de sofisticação um pouco maior. Isso significa que ele só abre para novas captações de investidores de tempos em tempos. Ele não está disponível para qualquer um a qualquer momento. Por isso que a gente vê que poucas vezes na história esse fundo teve captações muito altas, que foi quando ele abriu para novos investidores. E esse fundo fez isso justamente no pico da crise da pandemia aqui, por exemplo. Quando a bolsa estava muito em baixa e ele resolveu captar mais recursos para comprar ações em baixa. E fez isso também nas grandes quedas que tivemos entre 21 e 22, onde o fundo também, mais uma vez, pegou um capital massivo para comprar ações na baixa. Fora isso, ninguém poderia comprar na alta, e isso limita o comportamento de vieses que os investidores têm de querer comprar quando a bolsa está subindo. E aí você pode perguntar, Felipe, e o resultado da rentabilidade desses fundos aí, quem foi melhor? E na verdade, pouco importa quem foi melhor dos três aqui, porque, por exemplo, o IP Participações e o Dynamo Cougar tiveram rentabilidades muito parecidas, o IP com 13 ao ano e o Dynamo com 15 ao ano. A diferença de verdade foi a rentabilidade média por investidor em cada um desses fundos. O que a gente vê é que, principalmente no Itaú Private, os investidores tiveram uma rentabilidade praticamente de 0 a 0, enquanto o fundo rendeu quase 10, justamente pela diferença de comportamento. No fundo IP Participações, a gente teve um fenômeno parecido. A rentabilidade do investidor médio foi menor do que a do fundo. Já a rentabilidade do pessoal da Dynamo, a média dos investidores foi maior do que a rentabilidade do próprio fundo. E isso aconteceu porque a gestora do fundo decidiu blindar os próprios investidores do próprio viés deles mesmos. Ou seja, quando a gente vai estudar a história dos investimentos, e não precisa ir muito para o passado para perceber isso, o que a gente percebe é que, de novo, os próprios investidores fazem com que eles mesmos percam dinheiro na bolsa. E o meu alerta para você aqui hoje é justamente para você tomar cuidado em não comprar demais na alta e vender todas as suas ações quando o mercado estiver em baixa. Isso quer dizer que você não pode comprar tudo que você tem só porque você acha que o mercado tá bom agora, ou vender porque você acha que agora é o momento certo de venda. Você precisa, na verdade, tomar uma decisão com base no seu critério de investimento, seu plano, sua estratégia de investimento. Quer saber como você vai fazer isso? Então, olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro gráfico mostra a rentabilidade de uma das nossas estratégias de investimento em ações aqui no Clube do Valor, das ações mais baratas da bolsa, a MMB. As barras cinzas mostram os aportes e os resgates da carteira de investimento de uma pessoa sofisticada, ou seja, que tem uma carteira que nem é tão agressiva, mas também não é tão conservadora. E o que você vai ver é que, de acordo com a performance da carteira de ações, existem movimentos que esse investidor foi fazendo. Normalmente, quando a estratégia de ações estava subindo, o que a gente vai ver é o investidor resgatando ações da carteira. Em compensação, quando a bolsa está caindo, como no caso de 2020, você vai ver o investidor comprando muito ações na baixa. E esse é um ciclo que se repete. Bolsa cai demais, investidor compra. Bolsa sobe demais, investidor vende. Por todo o histórico dessa carteira. E o resultado disso, na prática, para o investidor, é que cada uma dessas pessoas físicas teve um resultado ainda melhor do que a própria estratégia. Uma vez que essa rentabilidade de 17% ao ano é de quem comprou ações lá no começo da estratégia e manteve ela ali na carteira todos os anos. Agora, quem fez rebalanceamentos estratégicos comprando ações na baixa e vendendo na alta, teve uma rentabilidade ainda mais alta, com quase 4 pontos percentuais de diferencial ao ano. Isso é muita coisa. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa estratégia das ações mais baratas da bolsa, que teve uma rentabilidade de mais de 17% ao ano nos últimos 20 anos, eu vou deixar um e-book gratuito que a gente escreveu aqui junto com a nossa equipe, te mostrando 10 dessas ações mais baratas da bolsa e te explicando detalhes da estratégia. Só clicar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo para baixar. E aí eu sei que você pode estar perguntando, Felipe, então como é que eu também faço isso para ter uma performance melhor do que a própria estratégia? Você precisa de uma estratégia de alocação de carteira muito clara e muito bem definida. É isso que a gente faz junto dos nossos clientes aqui no serviço de Wealth do Clube do Valor, onde o modelo sofisticado que eu te mostrei no exemplo, por exemplo, ele tem 20% em cada uma das classes de renda variável no Brasil e tem o restante dos 50% da carteira dividido em classes de renda fixa. E o que a gente vê é que esse investidor, já descontando a inflação, que foi de quase 6% ao ano, teve uma rentabilidade
rentabilidade real de 7,12%. E a rentabilidade nem é o ponto alto aqui desse tipo de alocação de carteira. Por mais que você vai ganhar muito mais dinheiro do que a média no longo prazo, a tranquilidade de sempre saber o que fazer, quando comprar ações, quando vender, e quais ações comprar, quais rendas fixas você deve comprar, quais fundos imobiliários. É isso que faz o investidor dormir tranquilo, conseguir focar no trabalho dele, para conseguir cada vez mais renda para investir cada vez mais. E é essa tranquilidade financeira que a gente busca entregar para todos os nossos clientes do serviço de Wealth do Clube do Valor. Se você chegou até aqui nesse vídeo, a gente tem um presente para te dar. Eu separei 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para a tua carteira e ver se todo esse conceito aqui pode ser aplicado para você, para melhorar a tua vida já hoje. Por isso, se você tem 500 mil reais para investir ou mais, 1 milhão, 5, 20 milhões, eu vou deixar um formulário aqui do lado para você clicar, preencher as suas informações, que um de nós vai entrar em contato contigo, eventualmente eu participo dessa reunião contigo. E se teve pelo menos uma informação desse vídeo aqui hoje que fez sentido para você, você deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu tô te esperando no próximo conteúdo.